Meu amigo e minha amiga concurseira, seja bem-vindo ao canal Direito para Concursos. Eu sou o Daniel Lopes e hoje a gente vai finalizar o nosso estudo aqui da Lei 9.099 com relação ao edital descrevente do TJ São Paulo. A gente vai tratar agora do procedimento sumaríssimo e também vamos falar das disposições finais. Aqui, a respeito do procedimento sumaríssimo, trata de uma fase posterior ali à não aceitação de uma transação penal e com relação ao juizamento ali da denúncia pelo Ministério Público. Então a gente vai entender aqui o que fala a seção 3, vamos estudar aqui esses artigos. Antes disso, inscreva-se no nosso canal. Se você não for inscrito ainda, né, nada justifica aí que você não seja inscrito ainda, tá? Então se inscreve aí, clica aí no ícone aqui ao lado, só clicar nesse quadradinho vermelhinho aqui ao lado, ou passa o mouse ali, vai aparecer para você a possibilidade de se inscrever no nosso canal. Também deixa o seu joinha. Você deixando seu joinha, eu vou saber que você está gostando aqui dos nossos conteúdos. Então vamos lá direto aqui para o próximo artigo e a gente já finaliza hoje aqui essa Lei 9.099 e também finalizamos hoje o nosso estudo de processo penal para o concurso do TJ São Paulo. Eu vou pedir até para você deixar aqui nos comentários, você dizer aí o que você achou do nosso curso aqui de processo penal, se deu para você aprender bastante com o nosso conteúdo. E eu espero realmente que você tenha gostado, tá? Eu tentei me dedicar aqui ao máximo, trazer para você somente o conteúdo de forma bem objetiva, de forma a trazer realmente o que importa para você na sua prova, focar sempre no mais importante. Embora eu traga todos os artigos, eu sempre faço questão aqui de dizer o que eu considero mais importante, você deve tomar mais cuidado na sua prova. Então eu espero que você tenha gostado do nosso curso. Deixe ao final um comentário, tá? Isso vai ser bem legal. Isso vai me incentivar também cada vez mais aqui a produzir conteúdo para vocês. Vamos lá então, artigo 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese prevista no 76, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Ele está falando aqui, olha, não coube transação penal. E se você não sabe o que é transação penal, assista a aula anterior, que a gente fala sobre o artigo 76, que trata da transação penal. Então, vamos dizer aqui que não houve transação penal. Como não houve transação penal, ou então o autor ele está ausente, essa audiência preliminar aqui, o Ministério Público já oferece de imediato a denúncia oral. Interessante essa possibilidade de denúncia feita de forma oral. Isso se não houver diligências imprescindíveis, se ainda for necessário que haja alguma investigação para poder ter mais certeza com relação a quem foi o autor, esse tipo de investigação imprescindível ainda pode fazer com que o processo retorne lá para a polícia, por exemplo, para que haja maior averiguação do fato. Parágrafo 1º. Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no artigo 69 dessa lei, e se você ainda não estudou com a gente lá o termo de ocorrência, ele substitui o inquérito policial e o auto de prisão em flagrante. Então, para o oferecimento da denúncia, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Prescindir-se-á significa que não precisa, tá? Tome cuidado para não confundir. Esse termo aqui não significa que não precisa. Está falando que, olha, além da dispensa do inquérito policial, já que há o termo de ocorrência, também não precisa do exame de corpo de delito. Quando a materialidade do crime, isso significa que há prova de que o crime efetivamente ocorreu, é isso que significa materialidade. Se a materialidade do crime já estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente, isso significa que não vai precisar do exame de corpo de delito. Trata aqui de mais uma simplificação trazida aqui no parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes na forma do parágrafo único do 66. Aqui, então, vai haver uma continuidade nas investigações.
Parágrafo 3º, na ação penal de iniciativa do ofendido, aqui aquelas possibilidades de ação penal privada, poderá ser oferecida a queixa oral. Então, da mesma forma como a denúncia é feita oral, a queixa também é feita de forma oral, cabendo ao juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do artigo 66. Vamos dando continuidade, porque aqui é um parágrafo tranquilo, você depois volta lá e somente vê as providências lá do artigo 66, parágrafo único. Artigo 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado. Redução a termo significa que aquela denúncia ou queixa oral vai ser feita ali por escrito. Então, alguém vai escrever ali, um servidor vai reduzir a termo, vai ser feito por escrito e vai ser entregue a cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados. Todo mundo ali, então, já vai tomar ciência a respeito da audiência que vai ser designada e o acusado também já fica ciente ali, naquele momento ali, já da denúncia ou queixa. Se o acusado não estiver presente, ele vai ser citado, aí sim ele precisa ser citado, se ele não estiver presente, na forma dos artigos 66 e 68 dessa lei. Depois você volta lá e lê novamente esses artigos para você ver a forma como é feito lá. Ele fala a respeito da correspondência pessoal, tá? Também a possibilidade de oficial de justiça lá em último caso. Então volte lá depois para esses artigos para você ver a forma como é feita a citação se ele não estiver presente. E cientificado da data da audiência da instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação no mínimo 5 dias antes da sua realização. Então a regra é que ele já traz as testemunhas, ou então ele pede para intimar, e esse pedido de intimação precisa ser feito pelo menos 5 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 2º. Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do artigo 67 dessa lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento. Aqui eu vou passar rápido desses parágrafos porque realmente não tem muita relevância aqui para a sua prova, tá? Somente saiba aqui que eles vão seguir aqui aqueles aspectos do artigo 66, 67 e 68 com relação a essas intimações aqui. Então vamos lá, as testemunhas arroladas serão intimadas também na forma de 67. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á aqui nos termos dos artigos 72, 73, 74, 75. Beleza, aqui somente está dizendo que nesse momento aqui, na audiência de instrução e julgamento, se ainda não houve tentativa ali de conciliação, de composição civil dos danos, se não houve transação penal, tudo isso vai ser realizado aqui nessa audiência. Também tranquilo, não tem muita relevância, somente aqui para evitar algum tipo de nulidade, tudo, é possível que seja feito nesse momento posterior também. Artigo 80. Nenhum ato será adiado, determinando o juiz, quando imprescindível, a condução coercitiva de quem deva comparecer. A regra é que o ato não é adiado, a regra é que há uma audiência una. Essa audiência una já resolve ali todas as situações que precisam ser resolvidas. E, quando imprescindível, é possível, inclusive, a condução coercitiva. Então, é possível que uma força policial vá lá buscar a pessoa e trazer junto ao juízo também. Artigo 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa. Percebam que existe aqui uma defesa preliminar. Existe uma defesa preliminar antes mesmo de receber a denúncia ou queixa. Então, nós temos, primeiro, a etapa do oferecimento da denúncia ou queixa. Depois do oferecimento da denúncia ou queixa, nós temos uma defesa preliminar,
E após a defesa preliminar é que nós temos o recebimento da denúncia ou queixa. Aqui é uma exceção aqui no artigo 81, relacionada aqui à Lei 9.099. Então, aberta a audiência, a palavra ao defensor, responde a acusação, o juiz recebe ou não. Havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. Então aqui primeiro houve a vítima, depois testemunhas, depois o acusado e depois debates orais. E depois dos debates orais, sentença. Parágrafo 1º. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Também, da mesma forma aqui, como a gente já viu lá no CPP, é possível aqui sim limitar algumas produções de prova que queiram simplesmente fazer com que o processo demore cada vez mais. Então é possível que isso seja limitado aqui pelo juiz. De todo o ocorrido, na audiência será lavrado o termo, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. Aqui é o termo de audiência, que traz o resumo aqui de tudo que ocorreu na audiência. Parágrafo 3º. A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do juiz. Aqui interessante, parágrafo 3º, ele fala que a sentença, aqui na Lei 9.099, é dispensado o relatório. O relatório é onde faz ali um resumo dos fatos, é onde o juiz ele conta tudo que ocorreu no processo. Esse seria o relatório. Então aqui no caso a sentença na Lei 9.099 é dispensada desse relatório. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá a apelação. A gente viu aqui que o recurso cabível nesses casos é a apelação, inclusive da transação penal a gente viu que também é a apelação. Aqui tome cuidado, porque lá no CPP, quando a gente fala sobre rejeição de denúncia ou queixa, você vai ver que o recurso cabível é o rese, é o recurso em sentido estrito. E aqui na Lei 9.099, quando a gente fala de rejeição de denúncia ou queixa, a gente está falando de apelação. Não confunda as duas hipóteses. Então, quando ele falar lá, olha, da decisão de rejeição de denúncia ou queixa, cabe qual recurso? Então, depende de qual lei a gente está tratando. Se for a respeito do procedimento lá do processo penal, aí cabe o rese. Se a gente estiver falando, olha, infração de menor potencial ofensivo, aqui no juizado especial criminal, a gente está falando de apelação. E ele fala de que forma que é composta essa turma recursal. Se chama turma recursal, então nós temos o juizado e responsável por decidir os recursos do juizado, nós temos a turma recursal. Ele fala que a apelação poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Olha que interessante, a turma recursal ela possui 3 juízes. Quando eu falo juiz aqui é porque realmente eu não estou querendo dizer desembargador, não estou falando aqui em uma segunda instância, não são pessoas de segunda instância. É realmente formado por juízes de primeiro grau de jurisdição. Parágrafo 1º. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, aqui também o prazo distinto lá do CPP. Aqui o prazo para interposição da apelação é de 10 dias. Lá no CPP o prazo para interposição é de 5 dias. Contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu, defensor, por petição escrita, aí sim o recurso é feito de forma escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Então aqui vamos tomar cuidado, porque a apelação aqui também possui um prazo distinto lá do CPP, e ela aqui, embora a denúncia ou queixa seja feita de forma oral, a interposição aqui ela é feita por petição escrita. O recorrido ele é intimado para oferecer resposta em 10 dias, resposta escrita também. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética que alude parágrafo 3º do artigo 65.
a gente viu lá que vai ser gravado, que existe essa possibilidade da gravação. Então é possível que as partes peçam ali a gravação justamente para poder utilizar ali como mais um fundamento para o seu recurso. Parágrafo 4º, as partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa. Imprensa que ele fala aqui seria uma imprensa oficial, seria o próprio Diário de Justiça, então nesse sentido aqui. Parágrafo 5º, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Aqui, confirmada a sentença, significa que a turma recursal não reformou a decisão ali do juizado. O próprio julgamento ali, o termo do julgamento, ele vai servir como a decisão da turma recursal. Artigo 83. Agora, embargos de declaração. Mais um recurso aqui que também é tratado lá no CPP, mas aqui também é distinto, artigo 83. Então, cabem embargos de declaração quando em sentença ou acórdão houver obscuridade, contradição ou omissão. Parágrafo 1º, os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente. Olha aqui a possibilidade de interposição de um recurso oral. É uma possibilidade aqui de um recurso oral, que são embargos de declaração. E o prazo é de 5 dias contados da ciência da decisão. Esse prazo de 5 dias também ele é distinto lá do CPP. Lá no CPP, nós temos um prazo de 2 dias para o embargo de declaração. E aqui nós temos, na Lei 9.099, o prazo de 5 dias. Isso daqui para o embargos de declaração. E com relação à apelação, que a gente viu, com relação à apelação, nós temos que no CPP o prazo de 5 dias. E aqui na Lei 9.099 nós temos o prazo de 10 dias. Então vamos tomar cuidado para a gente não confundir aqui as situações. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Interrompe o prazo significa que o prazo ele começa a contar do zero novamente. Isso que significa interromper o prazo para interposição de recurso. Então vamos dizer que a pessoa entrou com o recurso de embargo de declaração, demorou 2 dias lá para ela entrar, ou demorou 5 dias para ela entrar, não significa que ela reduziu 5 dias do prazo aqui para entrar com a apelação, já que zera o prazo para a interposição do recurso. Parágrafo 3º, os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Erro material seria, por exemplo, um erro de digitação, ou então quando, por exemplo, acaba copiando, acaba publicando algo errado, tá, de forma errada, isso seria um erro material. Disposições finais, seção 6. Vamos lá, artigo 88 e 89, que a gente precisa estudar. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. O artigo 88 aqui, então, fala a respeito da representação. Então, ele entende aqui que essas ações, esses crimes aqui são, de certa forma, leves, são crimes aqui de um potencial ofensivo não tão grande. Em razão disso, ele entende que é necessário que haja representação para que o Ministério Público entre com a denúncia nesses casos. Tá? Então, bom, uma lesão corporal leve é uma lesão aqui não tão grave. Em razão disso, não basta que, não pode simplesmente o Ministério Público ajuizar a denúncia. Ele precisa aguardar a representação para que possa ser ajuizada a denúncia. Artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, e agora a gente dá um asterisco aqui no artigo 89, porque também é um artigo muito importante, assim como a transação penal é importante, lá no 76, nós temos aqui que no 89 nós temos um instituto também extremamente importante, e você vai perceber aqui que nós estamos tratando da suspensão condicional do processo. Você já deve ter ouvido falar disso, suspensão condicional do processo. Então a gente deixou para o final aqui
uma parte extremamente importante do seu estudo. Então, o último artigo que a gente vai estudar aqui de processo penal, e ele é um artigo de grande relevância. Tome muito cuidado com ele, porque ele não cai só na sua prova de escrevente do TJ, mas qualquer outra prova que você for fazer aí que cai a Lei 9.099. Então vamos lá. Nos crimes em que a pena mínima, vamos lá, a gente já não está falando agora de pena máxima, a gente está falando de pena mínima, combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei. Então não precisa ser aqui uma infração de menor potencial ofensivo. Qualquer crime que a pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano, isso daqui a gente fala, lembra aqueles crimes, olha, é um crime de pena de 1 a 4 anos. Se ele é um crime de uma pena de 1 a 4 anos, é porque ele tem uma pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Então, significa aqui que cabe a suspensão condicional do processo. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Que pode estar abrangida ou não por essa lei. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo. Suspensão do processo. E ele fala aqui que é uma suspensão condicional porque ele tem certas condições a serem cumpridas para que o processo possa ser suspenso. Então vamos lá, algumas situações. Primeiro, a suspensão ela se dá por 2 a 4 anos. Essa suspensão ela é de 2 a 4 anos, nem mais nem menos, desde que o acusado não esteja sendo processado. Então, algumas condições. As primeiras condições aqui, o acusado ele não pode estar sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Então vamos lá, alguns critérios aqui. Primeiro, o acusado não pode estar sendo processado. Se ele estiver sendo processado aqui, não faria sentido a gente suspender esse processo, já que ele já está, inclusive, respondendo um outro processo. Tá? Perceba que ficaria contraditório. Ele, de certa forma, poderia ter um processo suspenso e o outro não, tá? Não haveria sentido aqui para beneficiar uma pessoa que já está respondendo, inclusive, a outro processo. O outro critério é que também ele não pode ter sido condenado por outro crime. E fala também que precisa dos critérios da suspensão condicional da pena que está lá no artigo 77. São alguns dos critérios aqui do artigo 89 e vamos dando continuidade aqui a ver as condições aqui. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor na presença do juiz, o juiz recebendo a denúncia poderá suspender o processo. Então é uma situação que ocorre após o recebimento da denúncia. Percebam aqui que se já foi recebida a denúncia é porque é um momento posterior à transação penal. A transação penal ela visa, ela ocorre antes mesmo do oferecimento da denúncia. Tá? Transação penal, que a gente viu lá no 76, é antes da denúncia. Essa é a regra, ela normalmente é feita antes da denúncia. E a suspensão condicional do processo significa que um processo já está correndo. Ele é posterior à denúncia. Aceita essa proposta, poderá suspender o processo, é justamente isso que ocorre, suspende o processo de 2 a 4 anos, submetendo o acusado a período de prova. Esse período de prova é esse período de 2 a 4 anos em que há efetivamente ali uma prova, verifica se realmente o processo não deve ter continuidade. Então, as condições são as seguintes. Primeiro, reparação do dano, a não ser que seja realmente impossível da pessoa reparar aquele dano. Então, ela comprova que ela é uma hipossuficiente econômica, em razão disso ela não pode nem mesmo fazer o pagamento da reparação do dano. Outra, proibição de frequentar determinados lugares. Outra, proibição de ausentar-se da comarca onde reside. São as condições aqui impostas na suspensão. Então, olha, o seu processo vai ficar suspenso, mas você não pode frequentar alguns lugares, já que alguns lugares podem fazer com que você volte ali a ter aquele incentivo à criminalidade. Proibição também de ausentar-se da comarca onde reside. Isso aqui visa evitar uma fuga da pessoa, tá? Visa evitar que a pessoa simplesmente pare de comparecer ao juízo e
simplesmente suma, tá? Então por isso que proíbe-se ausentar-se da comarca, sem autorização. Se tiver autorização, pode. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente. Todo mês a pessoa precisa comparecer ao juízo. Lá ela vai e assina ali o livro, dizendo que assina o processo informando que ela compareceu e ela justifica as atividades que ela tem feito. Parágrafo 2º, o juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Então, temos aqui que são exemplos. Esses daqui são exemplos de aplicação. É possível que outras condições também sejam aplicáveis aqui. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. Como reparação do dano é uma das condições, se ele não reparar o dano em razão de forma totalmente injustificada, a suspensão do processo ela vai ser revogada. Assim como também se ele vier a ser processado por outro crime. A gente viu lá no início que uma das hipóteses é que ele não estivesse sendo processado por outro crime. Vamos voltar aqui. Uma das hipóteses, olha, acusado não esteja sendo processado. Então, uma das hipóteses é que ele não esteja sendo processado. Se ele vier a ser processado, a suspensão ela vai ser revogada. Isso daqui significa que é uma revogação obrigatória. A gente tem uma divisão em revogação obrigatória e facultativa, que nem sempre vai revogar, que é a hipótese do parágrafo 4º, que fala que a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta que não seja essa da reparação do dano. Então vamos dizer lá que ele não compareceu mensalmente, um mês ou outro ele acabou não indo. Então acaba sendo aí uma hipótese facultativa de revogação da suspensão. Agora, com relação à não reparação do dano, se a pessoa não reparou o dano, podendo reparar o dano, aí sim é uma revogação obrigatória. É a única das condições que causa uma revogação obrigatória. Todas as outras, então a pessoa, olha, frequentou um lugar que ela não deveria ter frequentado, uma revogação facultativa. Ou então, ela saiu da comarca sem autorização, uma revogação facultativa também. E com relação a uma contravenção, a pessoa está respondendo por uma contravenção, também temos que é uma revogação facultativa. Com relação aos outros casos, é revogação obrigatória. Então, cometeu crime durante esse período, está sendo processado por um crime, ele vai ser revogado. Esse é o que trata o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Parágrafo 5º, expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. Então passou o prazo lá, então digamos que 2 anos passaram, de 2 a 4 anos, né? Então passou os 2 anos e não houve revogação, significa que o juiz declara extinta a punibilidade. Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Durante esse período que esse processo está suspenso, a prescrição ela fica suspensa também. Isso é para que depois que, por exemplo, seja revogada ali a suspensão, para que não possa simplesmente alegar-se a prescrição do crime, para que o Ministério Público ainda possa entrar com a denúncia lá, mesmo após um período um pouco mais longo, tá? Considerando que estava suspensa essa prescrição. Parágrafo 7º. Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá. É isso que ocorre. A única coisa que acontece é que o processo ele prossegue. Então a gente finaliza aqui o nosso estudo de processo penal com um instituto extremamente importante, que é o da suspensão condicional do processo. Tome muito cuidado com esse instituto, ele é muito importante. E estude bastante ele e a transação penal. São institutos muito importantes da Lei 9.099. Então, eu espero muito que você tenha gostado do nosso curso de processo penal. A ideia foi trazer para você realmente a minha visão sobre esses institutos, sobre esses artigos que a gente estudou, e eu tentei sempre ao máximo simplificar e trazer exemplos para que você possa compreender
de uma forma mais simples, de uma forma um pouquinho mais leve. É um assunto relativamente grande, principalmente para quem está começando a estudar. Então estude com muita calma, veja novamente os artigos, volte a assistir às aulas novamente, pegue a lei e tente acompanhar a lei, estudando artigo por artigo junto comigo. E o que você for tendo dúvida, você tenta correr atrás de aprender ou me pergunta. E é muito importante que você estude dessa forma. Então a gente finaliza por aqui. Muito obrigado por você ter acompanhado o nosso conteúdo até agora, acompanhado todas as nossas aulas aí de processo penal. A gente finaliza agora o nosso estudo para escrevente do TJ São Paulo. Mais para frente a gente faz outras aulas de processo penal também, mas já com outro foco, com outra visão, trazendo aqui de forma diferente a visão desses artigos aqui. Então, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal e, como eu tinha dito anteriormente, deixe o seu comentário, me diga o que você achou do nosso curso, se você conseguiu aprender bastante com relação a esses institutos de processo penal que você tinha dúvida, que às vezes já tinha estudado com outra visão, mas agora com a visão que eu trouxe você conseguiu entender um pouco melhor. Espero que eu tenha contribuído dessa forma, tá? Inscreva-se no nosso canal, clica no íconezinho aqui do lado e clica no botão inscrever-se e deixa o seu joinha também, para eu saber que você está gostando do nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço!